Olá, gente. Que alegria estar mais uma vez com vocês em mais uma videoaula, em mais um contato com vocês através desses vídeos, dessas explicações, ok? Primeiramente, alegria estar falando com vocês, de estar tendo esse contato com vocês, mesmo sendo tão distante, mas fico muito feliz em preparar essas aulas para vocês. Ok, gente? Então vamos lá, vamos dar início a mais uma aula, mais um assunto, mais um tópico da nossa continuação de ensino religioso. Então, gente, como eu falei, a gente está seguindo um cronograma, ok? Lembrando que os assuntos já do segundo bimestre já estão disponíveis. Por quê? O segundo bimestre a gente começou na semana passada. Qual foi o assunto da semana passada que eu dei para vocês? Foi justamente sobre Pentecostes. Ok, gente? Eu dei esse assuntozinho para vocês, dei uma resumida, ok? Lembrando que todos os nossos assuntos que nós vamos ver vão ser assuntos bem resumidos, até porque a gente tem pouco tempo, são assuntos complexos, são assuntos que se a gente tirasse para estudar mesmo, a gente tiraria várias e várias horas, mas são assuntos bem resumidos que eu pego os principais pontos e quero passar para vocês. Então, na semana passada a gente viu um pouco e algumas curiosidades sobre o Pentecostes. Ok? A gente viu o Pentecostes, a gente viu o que era o Pentecostes no Antigo Testamento, se realmente era a mesma coisa do Novo. A gente viu também o Pentecostes no Novo Testamento, a gente viu as promessas do Pentecostes, então tudo isso foi visto na aula passada. E hoje a gente vai começar uma aula que vai durar, na verdade vão durar 2 aulas. Essa vai ser a parte 1, beleza, gente? Essa vai ser a parte 1 desse assunto. Qual é o assunto? O Espírito Santo. Por que esse assunto, professor? Vamos lá. É impossível a gente falar sobre o Pentecostes, é impossível a gente entender o Pentecostes se a gente não entender o Espírito Santo. Beleza? Então, a gente vai começar meio que uma sériezinha aí pra gente, de mais ou menos 2 ou 3 aulas. Creio que em 2 aulas a gente dá para ver esse assunto aí de boa, mas essa vai ser a parte 1 da nossa introdução ao Espírito Santo. Porque a gente tem que conhecer mais sobre o que é e quem é o Espírito Santo. Isso gera muitas dúvidas na gente, né, gente? Isso gera, às vezes, indagações a qual muitas vezes a gente não sabe responder. E hoje a gente vai tirar algumas dessas dúvidas, beleza? Então, vamos lá com fé no Pai e vamos começar a nossa aula. Então, gente, eu coloquei aí o que é e quem é o Espírito Santo. Isso é uma dúvida que gera na cabeça de todos nós. Por quê? Porque o Espírito Santo não é algo que pode ser visto ou que pode ser tocado. É muito daquela linhagem. Nós somos aquelas pessoas que nós temos que ver para crer. Assim como foi lá em João capítulo 19, do versículo 24, 26, por aí, que é onde se tem a história de Tomé. Não é isso? Tomé só acreditou em que Jesus tinha ressuscitado quando ele realmente viu e quando realmente ele tocou. Então, isso foi a incredulidade de Tomé, chamado de Dínamo também. Mas a gente tem muito isso, né, de ver para crer. Então, por isso que gera essas perguntas. Quem é o Espírito Santo? E o que é o Espírito Santo? Então, essa aula, nessa partezinha, a gente vai ver uma introduçãozinha aí. Vamos lá. O Espírito Santo é uma pessoa real, que veio habitar nos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, depois que Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu. Isso a gente vai ver aonde? Lá em Atos,
capítulo 2. E o que é que acontece lá em Atos capítulo 2? O Pentecostes. Então, primeiramente, para início da nossa aula, a gente vê que o Espírito Santo e o Pentecostes estão ligados. Não tem como haver o Pentecostes sem o Espírito Santo e o Espírito Santo sem o Pentecostes. Ok, gente? Então, isso aí é bem tranquilo. Mas como eu disse aí no início, preste atenção. O Espírito Santo é uma pessoa real. Professor, mas se o Espírito Santo é uma pessoa real, quem é ele? Tem foto dele? Tem vestígios que ele existiu? Sim. Não, a gente não tem foto dele, mas tem vestígios que ele existiu sim. Beleza, gente? O Espírito Santo sim, ele é uma pessoa real. O Espírito, ele é algo abstrato. Algo que não pode ser sentido, não pode ser tocado. Mas o Espírito Santo, ele habita nos verdadeiros seguidores de Jesus. Ou seja, ele toma forma. À medida que o Espírito Santo ele é derramado em uma pessoa, sim, essa pessoa se torna cheia do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ganha forma. Entendido até aí? Tranquilo? Mas a gente vai entender mais sobre isso. Ok? Mas tem algo aí que chamou a atenção. Vamos lá. Que veio habitar nos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo depois que Jesus ressuscitou. Algo interessante aí. Por quê? Porque tem essa palavra aí, depois. Ou seja, o Espírito Santo, ele só veio habitar no meio de nós depois que Jesus ressuscitou. E no Antigo Testamento o Espírito Santo não existia? O Espírito Santo não habitava? Nós vamos ver essas questões aí também, viu, galera? Mas antes eu coloquei uma pequena passagem aí. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então vejam só, gente, nesse versículo aí, Jesus ele desmistifica quem é o Espírito Santo. Aí está a resposta de quem é o Espírito Santo. Por quê? Vejam só. Primeiro, ele dá uma promessa, que ele pedirá ao Pai. Quem é o Pai de Jesus? Deus. Ele vai pedir ao Pai para que os discípulos não fiquem sozinhos, para que ele derrame sobre os discípulos um conselheiro. Quem é o conselheiro que Jesus promete? O Espírito da verdade. Mas tem algo interessante aí, vejam só. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Essa é a mística, gente. Vejam só. Naquele instante, quando Jesus proclamou isso, naquele instante, quando Jesus disse isso, o mundo não podia receber o Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas ainda, muitas pessoas ainda, não estou dizendo como um todo, mas muitas pessoas ainda não conheciam Jesus e não podia recebê-lo. Porque onde Jesus ia, ele era perseguido. Ou seja, aquelas pessoas que perseguiam Jesus não sabiam a verdade. Então aquelas pessoas, quando a pessoa não conhece a verdade, não pode receber a verdade. Não pode receber o Espírito da verdade. Então aí um ponto. Mas também tem outra coisa. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ou seja, Jesus diz aos discípulos, aos apóstolos, mas vocês o conhecem. Por quê? Porque ele vive com vocês. E quem é que vivia com os discípulos? Jesus. Quem é que estava com os discípulos? Jesus. Ou seja, o Espírito Santo habitava em Jesus. O Espírito Santo estava em Jesus. Então, qual era a face do Espírito Santo?
Quem era o Espírito Santo? Jesus. Entenderam, gente? Nesse tempo que eu estou citando para vocês aí, o Espírito Santo habitava em quem? O Espírito Santo tinha uma forma. O Espírito Santo podia ser visto através de um homem. Quem era esse homem? Jesus. Aí tem, não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. É uma promessa da ressurreição. Eles não vão ficar sozinhos, mas depois de 3 dias eu vou vencer a morte, eu vou ressuscitar e vou voltar para vocês. Beleza, gente? Primeiro ponto aí entendido, muito simples, né? De boaça, eu fico louco com esse assunto. Vamos lá. O Espírito Santo não é uma sombra vaga e étera, nenhuma força impossível. Ele é uma pessoa igual em todos os sentidos ao Deus Pai e ao Deus Filho. Ele é considerado a terceira pessoa da Trindade. Então vamos lá, gente. A gente sabe que existem 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Beleza, gente? A gente tem que estar atento que o Espírito Santo, ele está em Deus, está em Jesus, mas ele habita também sozinho, porque ele pode habitar em qualquer pessoa, ou seja, ele é uma pessoa, ele pode gerar frutos em outras pessoas. Beleza, gente? Jesus disse aos seus apóstolos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada uma autoridade do céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Então, gente, Jesus naquele tempo dá uma ordem aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que ele fala o quê? Vão e evangelizem, vão para outras terras e batizem o povo em nome do meu Pai, em nome de mim, em nome do próprio Espírito Santo. Ou seja, a gente vê que o Espírito Santo também é uma pessoa à parte. O Espírito Santo sim, está ligado a Deus, está ligado a Jesus, mas o Espírito Santo também sim pode ser se falado sozinho, ou seja, ele toma forma de uma pessoa. Ele toma forma de algo independente. Beleza? É essa a palavra. O Espírito Santo pode se tornar independente. Ele sim habita em Deus, ele sim habita em Jesus, mas ele pode se tornar independente, porque ele pode ser habitado por qualquer pessoa, ele pode ser derramado em qualquer pessoa. Ok? Beleza? Mas vejam só, essa é o segredo da nossa aula de hoje. Hoje sim, ele pode ser habitado em qualquer pessoa. Hoje sim, nós podemos nos converter e o Espírito Santo derramar sobre nós. Beleza. Mas como eu perguntei a vocês, será que o Espírito Santo só veio habitar sobre nós depois da ressurreição de Jesus? Será que o Espírito Santo ele só podia ser prometido depois da ressurreição de Jesus? Então nós vamos ver isso. Como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Até então a gente estava vendo o Espírito Santo no Novo Testamento, beleza? Esse era o Espírito Santo no Novo Testamento. Então tranquilo. Agora a gente quer ver o Espírito Santo no Antigo Testamento. Será que o Espírito Santo existia? Será que o Espírito Santo agia? Será que o Espírito Santo era derramado nas pessoas? Então eu coloquei algumas perguntas que podem ser geradas por nós nesse tema do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo já existia antes de Jesus? Ou seja, a gente sabe que, como se diz aquela palavra, o verbo se fez carne. Ou seja, o Espírito Santo se fez carne. Por quê? A gente sabe que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ou seja, Deus, como diz lá em Mateus, vai dizer que Deus, lá em Mateus, lá em João, gente, desculpa, porque Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para todos que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu Filho. Ok? Beleza.
A gente sabe que quando Jesus veio, Deus tinha uma promessa de quê? Porque Deus mandava profetas, Deus mandava juízes, Deus mandava pessoas para proclamarem o nome dele, mas as pessoas não eram ouvidas. As pessoas não acreditavam mais em Deus. Então Jesus ele decidiu, eu próprio vou descer em forma de homem. Eu vou enviar o meu filho. Eu vou enviar uma pessoa para que o próprio Espírito Santo esteja no meio deles. Então o anjo Gabriel anuncia quem? A Maria. Mas Maria diz, mas eu não conheço homem algum, como é que eu vou engravidar? O que é que o anjo diz? Não, o Espírito Santo descerá sobre ti e te gerará uma criança. Ou seja, Jesus ele é gerado pelo Espírito Santo. Isso é óbvio. Jesus não é gerado por uma relação sexual, não. Jesus ele é gerado pelo Espírito Santo. Então a gente vê que Jesus é uma pessoa diferente. Jesus realmente é o Filho de Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então beleza? Vamos lá. Os profetas diziam que havia um tempo determinado para que o Espírito fosse derramado. Então quer dizer que ele não existia no Antigo Testamento? Uma dúvida. De que forma? Gente, eu coloquei essa água aí, mas eu acho que foi um erro de digitação, beleza? Mas era só de que forma? De que forma ele agia no Antigo Testamento? Então vamos lá. Para resumir tudo aí, a resposta é sim. O Espírito Santo já existia no Antigo Testamento. Professor, mas como o Espírito Santo existia no Antigo Testamento? Como a gente viu no início da aula, o Senhor disse que o Espírito Santo só podia ser derramado depois que Jesus ele ressuscitasse. Beleza. Mas há uma mística aí. O Espírito Santo ele só pode ser derramado em plenitude no Novo Testamento. O Espírito Santo ele só pode ser clamado no Novo Testamento. O Espírito Santo ele só pode ser pedido no Novo Testamento. No Antigo Testamento o Espírito Santo não era pedido. No Antigo Testamento o Espírito Santo não era clamado. No Antigo Testamento o Espírito Santo ele era dado. Dado por quem? Por Deus. Para o quê, professor? Isso a gente vai ver, beleza? Mas antes, vamos lá. Para vocês terem noção que o Espírito Santo já existia no Antigo Testamento, no segundo versículo da Bíblia, a gente vai tirar essa comprovação aí. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, abram lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Está lá dizendo: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas e sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus habitava sobre as águas. Ou seja, desde antes da criação, o Espírito habitava aqui. Desde antes que Deus fizesse tudo, o Espírito Santo já existia. Gente, eu tirei esse trecho aí de uma tradução da Bíblia que é bastante conhecida, mas em algumas Bíblias não vai se falar o Espírito de Deus. Na minha Bíblia mesmo está lá dizendo o sopro de Deus, mas eu coloquei para vocês: Espírito é igual ao sopro, que é igual ao ruá. Na Bíblia hebraica está lá dizendo, não está dizendo espírito e nem sopro, está dizendo ruá. Ruá quer dizer
espírito. Ruá quer dizer sopro. Ruá quer dizer sopro do Espírito Santo. Essa palavra ruá é em hebraico. A gente sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. O grego só vai vir no Novo Testamento. Mas do Antigo Testamento, a linguagem original é hebraica e aramaica. Então, o ruá é uma palavra aramaica. É uma palavra hebraica que significa o sopro do Espírito. O sopro do Espírito. Isso a gente pode ver também lá em Pentecostes. Em algumas Bíblias, a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego e hebraico. O aramaico só vai estar no Antigo Testamento. Em algumas Bíblias, algumas mesmo, lá em Atos 2 vai dizer que houve um grande ruá. O que é o ruá? O sopro do Espírito. Beleza? O sopro do Espírito. Mas os historiadores falam que no Antigo Testamento se houve um ruá, que é em hebraico. Mas no Novo Testamento vai se haver um pneuma. O que é um pneuma? Também é o sopro do Espírito, mas essa palavra está em grega. Beleza, gente? Tranquilo? Essas são palavras, só coloquei aí para vocês se situarem. Em algumas Bíblias vai estar lá o Espírito de Deus. Em outras Bíblias vai estar lá dizendo o sopro de Deus habitava sobre as águas. Mas o que era o sopro? O sopro era o ruá. O que era o ruá? Ruá é uma palavra hebraica que significa o quê? O sopro do Espírito. Ou seja, de todas as formas a gente vê que o Espírito Santo de Deus habitava desde o início da criação. Tranquilo? Bem de boa, né? Deu para entender isso aí? Tranquilo. Então vamos lá partir para outro ponto. O Espírito Santo era derramado por ocasiões especiais. Vamos lá, gente. Eu disse que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não era dado em plenitude. O Espírito Santo ele não podia ser clamado, ele não podia ser pedido, mas não, o Espírito Santo ele era dado. Aí você pode me perguntar, professor, então se o Espírito Santo era dado e se o Espírito Santo era Deus, então por que ele não dava o Espírito Santo para todos? Essa é uma dúvida, né? Então vamos lá. Isso se responde lá na história de Adão e Eva. Quando Deus ele criou o mundo, ele criou Adão e Eva, ele criou o homem e a mulher. Mas como a gente sabe, o homem e a mulher pecou, beleza? Pecou. E ali houve o rompimento da confiança de Deus com o homem. Se vocês lerem lá em Gênesis, vai dizer que Deus também, o Espírito de Deus habitava com Adão e Eva. Mas quando Adão e Eva pecou, ele rompeu com a confiança de Deus. Ele quebrou com a confiança de Deus. Então Deus, o Espírito de Deus, voltou para os céus e o homem permaneceu na terra. Houve um rompimento. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, a partir dali, ele não podia ser derramado por todas as pessoas. Porque nem todas as pessoas eram capazes, nem todas as pessoas elas conseguiam absorver o Espírito Santo de Deus. Nem todas as pessoas eram capazes de ter a missão que o Espírito tinha para ela. Por isso que o Espírito Santo de Deus ele era dado a pessoas específicas no Antigo Testamento. Isso a gente vê na história de Moisés. Moisés é uma história totalmente conhecida. Moisés, que ele foi jogado em um cesto no rio Nilo e foi encontrado por uma filha de um faraó, e ele foi criado em uma linhagem nobre, mas ele se revolta contra o faraó, mata um dos servos de faraó e ele foge, e ele encontra 7 mulheres, na realidade, eu ia dizer 6, mas são 7 mulheres, e ele se apaixona por uma dessas mulheres e tem um filho chamado Gerson. Mas enfim, isso aí é uma história para outra aula. Mas a história de Moisés, ele foi um escolhido por Deus. Por quê? Vai dizer que ele vai estar lá
na beira de uma montanha, tomando conta das ovelhas do seu sogro, que é Jetro. Jetro era o sogro de Moisés. Ele vai estar lá na beira da montanha, e quando ele vai olhar para o alto do Monte Sinai, ele vai ver uma árvore pegando fogo. Em algumas Bíblias vai estar dizendo uma sarça pegando fogo. Uma sarça pegando fogo. E quando ele vai se aproximando, aquilo gera uma curiosidade nele. Por quê? Porque a árvore está queimando, mas os galhos, as folhas não queimam. Ou seja, a árvore está pegando fogo, mas a árvore ela não é destruída. E aquilo vai gerar uma curiosidade nele. E no meio daquele fogo ele vai ouvir uma voz. Ele vai dizer: Moisés, Moisés. E ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, naquele momento Moisés vai ver que aquela voz é de Deus. E Deus vai dar uma missão a Moisés. Qual é a missão de Moisés? Libertar o povo hebreu. Ele na realidade vai dar duas missões. Primeira, libertar o povo hebreu do povo egípcio. Naquele tempo os hebreus eles eram escravos do povo egípcio. E a segunda missão é de que quando ele libertasse o povo hebreu, ele levasse o povo hebreu até a terra prometida. Beleza? Aí Moisés vai gerar dúvida em Moisés: mas Deus, como é que eu vou levar o povo hebreu? Como é que eu vou libertar o povo hebreu se eu não tenho autoridade nenhuma? Se eu não tenho nada, o faraó não vai me escutar. Mas aí Deus vai começar toda a mística. Você vai para o faraó e vai dizer que veio em nome de um Deus que se chama Eu Sou. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que pode, eu sou aquele que é. Então Moisés vai começar uma sequência de tentativas de falar com o faraó. E o faraó não vai aceitar, e o faraó não vai concordar para que ele liberte o povo hebreu. Mas vai chegar um determinado tempo que Moisés ele vai sim lançar 10 pragas. Na realidade não foram 10, a gente conhece como 10 pragas do Egito, realmente foram mais pragas, mas Moisés vai começar a colocar pragas no Egito, e aquelas pragas vão começar a ferir o faraó, e o faraó decide então libertar o povo hebreu. Então depois que Moisés começa a libertar o povo hebreu, ele começa a caminhar para a terra prometida. Então é quando a gente vai se ver que quando ele chega em frente ao mar vermelho, o mar vermelho é gigante e ele não tem como atravessar. Então Deus vai dar a autoridade dele bater o cajado e o mar se abrir, e o povo hebreu enfim chegar até a terra prometida. Moisés não chega até a terra prometida porque ele morre antes. Quem fica no seu lugar é o seu sucessor Josué. Mas enfim, a gente vê que qualquer pessoa podia ser escolhida para essa libertação do povo hebreu para o povo egípcio, mas Deus tinha uma promessa sobre a vida de Moisés. Tinha que ser Moisés. Moisés vai dizer na Bíblia que ele era um cara gago, que ele era um cara fraco, que ele era um cara duvidoso. Mas Deus tinha uma missão para a vida de Moisés. Deus ele tinha uma missão para que Moisés fosse cumprida. Qual era a missão? Libertar o povo hebreu e levar o povo hebreu até a terra prometida. Beleza, gente? Então, naquele instante, o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre Moisés. A gente vai também ver que o Espírito Santo de Deus também é derramado de formas que a gente não imagina, de formas às vezes curiosas, que é a história de Bezaliel. Bezaliel, a gente vai ver a história aí, gente, e lá em Êxodo 31, do versículo 1 ao 7, quem se interessar em ler, é pequenininho, vocês vão ver que Bezaliel, o Espírito de Deus, ele vai se impor em Bezaliel, mas não vai ser para libertar ninguém, não vai ser para lutar com ninguém, não. O Espírito Santo de Deus, ele vai se tornar em Bezaliel para que ele faça objetos. Então veja o quanto Deus é místico. Vejam que o Espírito Santo vai dar funções às pessoas no Antigo Testamento segundo a vontade dele.
Bezaliel, ele fazia objetos. Então veja que o Espírito Santo, ele tem funções diversas. Eu coloquei para vocês, o Espírito Santo não era derramado em sua plenitude. Ou seja, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não era pleno nas pessoas. Ele não era tomado por inteiro. Vamos lá. Profecias sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. A gente sabe, a gente já estudou que no Antigo Testamento houveram quem? Profetas. Beleza? Houveram profetas. E os profetas, eles profetizavam sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos lá. E a gente está falando em uma diferença de cerca de 600 a 800 anos. Da época dos profetas até o Novo Testamento. Ou seja, de 600 a 800 anos mais ou menos antes, os profetas já profetizavam que o Espírito Santo iria ser derramado sobre as pessoas em sua plenitude. A gente vai ver lá onde eu coloquei alguns versículos para a gente ler aí, para a gente estar situado e para a gente ver que realmente aconteceu isso, para que a gente possa estudar com mais clareza, com mais plenitude. Vamos lá, gente. O primeiro ponto interessante aí é que o Espírito Santo habitava nos profetas. Beleza, gente? O Espírito Santo, sim, ele habitava nos profetas. Era impossível alguém profetizar sem que o Espírito Santo habitasse sobre ele. Beleza? Como vemos lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 3. Então eu trouxe aí para vocês, vou ler aqui para vocês. Se vocês depois puderem ler, é melhor ainda. Está lá dizendo, Ezequiel 2, versículo 1. Ele me disse, filho do homem, põe-te de pé, que vou falar contigo. Enquanto falava, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Entrou em mim o Espírito. Que Espírito era esse? O Espírito de Deus. Que Espírito era esse que estava entrando em Ezequiel? O Espírito de Deus. Simples. Beleza, gente? Tranquilo? Outro ponto aí que eu trouxe para vocês. Profecias sobre a obra do Espírito durante o ministério terrestre de Cristo. Beleza? Então, lá em Isaías 61, versículo do 1 ao 3, eu não vou ler essa para vocês, vocês podem ler. Nesse versículo aí vai se haver uma profecia de que o ministério de Jesus, a vida de Jesus, beleza? A vida de Jesus vai ser uma profecia do próprio Espírito Santo. Ou seja, o ministério de Jesus, a evangelização de Jesus, a presença de Jesus vai ser a presença do próprio Espírito Santo de Deus. Beleza, gente? Tranquilo até aí. Então vamos lá. Continuando. A profecia da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então vejam só que louco, gente. No Antigo Testamento houve um cara que profetizou sobre isso, que o Espírito Santo iria descer em Pentecostes, que no Novo Testamento haveria um novo Pentecostes, que no Novo Testamento haveria a descida do Espírito Santo. É como a gente vai ver lá em Joel 2, versículo 28. Abri aqui para vocês verem. Vamos lá. Tá lá dizendo, deixa eu ver aqui, Joel 2, cadê? Vamos lá. Tá lá dizendo, depois disto, derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Ou seja, depois disso, depois de quê? Depois da minha morte, depois da minha ressurreição, eu derramarei meu Espírito sobre
toda a carne. Então vejam só, gente, sobre toda a carne. Então no Novo Testamento não vai se delimitar a quem o Espírito Santo vai ser derramado. Vai ser em toda a carne. E outra coisa interessante aí, que o Espírito deu poder para profetizar. Ou seja, os profetas também eram cheios do Espírito Santo. Todos os profetas ele tinham o Espírito Santo. Não teria como profetizar sem a presença do Espírito Santo. Então, gente, para concluir a nossa aula, a gente viu que o Espírito já existia no Antigo Testamento, sim, desde lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a gente vai ver isso. Ele agia em ocasiões especiais, beleza? A gente viu na história de Moisés, a gente viu na história de Basaliel. Ele liberava sobre cada pessoa algo ou funções diferentes. Ele era um espírito distinto. E que o Espírito também deu poder para profecias. Deu poder de profecias, como era geralmente que era dada aos profetas. Então, gente, eu quero deixar uma atividade de casa para vocês aí. Não vai ser, essa semana não vai ter atividades para vocês escreverem, para vocês responderem. Qual a atividade de vocês? Vocês vão ler o livro de Joel. O livro de Joel ele é tido como, para muitos, o livro das profecias. Ele era tido como o livro da promessa. Então vocês vão ver que Joel só vai conter 3 capítulos. Só vão ser 3 capítulos, gente. Então é bastante simples de ler e bastante simples de ser compreendido. Beleza, gente? Posso contar para vocês? Leiam, porque nós vamos precisar dessas leituras, ok? Então, gente, prazer em estar em mais uma aula com vocês.